Como lidar com a inveja? A inveja é um sentimento, é um pecado, vamos dizer assim, muitas vezes sem pecador. É muito comum as pessoas falarem, tem pessoas que têm inveja de mim, inveja no trabalho, inveja entre amigos, inveja na família, inveja... Mas é um sentimento que ele causa vergonha, ele causa constrangimento. As pessoas têm constrangimento de admitir que sentem a inveja. Então hoje, aqui nesse vídeo, nós vamos falar sobre como lidar com a inveja, tanto com a dos outros, como o sentimento de inveja que você tem ou guarda no teu coração. O intuito é gerar uma consciência que te conduza a um estado de cura, de algo que intoxica a alma. A inveja é um sentimento que puxa para baixo, um sentimento deprimente, é um sentimento que causa uma profunda tristeza de alma. Então nós vamos falar sobre esse tema super profundo e importante nesse vídeo de hoje. Por isso, eu já peço o teu like aqui para ajudar na divulgação desse conteúdo, que tanto pode ajudar você como outras pessoas também. Esse é o grande objetivo aqui do canal Descubra Seu Poder. E se inscreve aqui embaixo para você não perder nada e acompanhar todas as novidades que vão aparecendo por aqui. Vamos lá? Vamos começar? A pessoa até se sente assim, numa condição de superioridade. Fulano tem inveja de mim, a Maria tem inveja de mim, não sei o quê. Né? É como se a pessoa que fala isso, ela tá numa condição de que como se ela estivesse num patamar de superioridade, né? E o objeto da inveja pode ser uma condição, uma característica, né? Às vezes a pessoa pode ser invejada pelo jeito como ela se comunica, ou pela facilidade com que ela resolve algum problema, alguma situação, ou ela pode ser invejada por algo que ela tem, pela casa que ela vive, pela família que ela tem, por um carro, um bem, alguma coisa assim, né? Então, é muito do lado de você ser o alvo da inveja, muitas vezes até parece que é algo, assim, eu sou invejado. Você fala assim, parece que você tá numa condição de superioridade. E a pessoa que sente a inveja, ela tá ali numa condição de menosprezo, né? Uma condição de inferioridade. Então vamos analisar isso. A inveja é como se fosse o pecado sem pecador. É mais fácil admitir que você é alvo da inveja do que admitir que você sente inveja. Mas deixa eu te falar uma coisa. Inveja é um sentimento da condição humana e todas as pessoas em algum momento da vida já sentiram inveja. Você também já sentiu, talvez você não tenha admitido, mas no fundo você sabe que você já teve inveja. Então vamos explicar o que é esse sentimento de inveja. A inveja, ela é diferente de você admirar, de você se inspirar, porque a admiração, ela provém de um sentimento, ela gera um sentimento positivo, de que você olha para a sua capacidade, vê alguém que chegou lá, alguém que conseguiu algo que você quer ter para sua vida também, e você procura saber com aquela pessoa o que ela fez, como foi a jornada dela, a caminhada dela para atingir aquela condição, aquele patamar, né? Então você se inspira e você quer agir inspirado na história daquela outra pessoa. E isso gera em você um sentimento de busca, né? De uma necessidade de agir, de aprendizado. Poxa, como é bom aprender com a história de vida de outras pessoas. No caso da inveja, não. A inveja é um sentimento de tristeza porque alguém tem ou numa determinada condição ou tem uma determinada característica que você vê que você não tem e você sente tristeza porque aquela pessoa tem, porque aquela pessoa conseguiu aquilo que você gostaria. Agora, qual é o problema da inveja intoxicar a alma? Aí é que vem o cuidado que você tem que ter. Como eu falei no começo, todo ser humano já sentiu inveja em algum momento da vida.
Qual é a diferença então? Né? Por que algumas pessoas adoecem até por conta da inveja, paralisam completamente sua vida por conta da inveja, e outras, apesar de terem sentido, não, né? Então vem de como lidar com esse sentimento. A inveja, ela cega, ela faz com que a pessoa que alimenta aquele sentimento de inveja, ela para de olhar para si, ela para de enxergar o próprio valor, ela para de ver as suas próprias habilidades, as suas condições de crescimento. E ela começa a nutrir aquele sentimento de raiva, de mágoa, de ressentimento, porque o outro tá lá e você não. E aí a própria pessoa que sente a inveja de que esse sentimento vai sendo nutrido, ela vai se diminuindo, vai apagando, apagando, e o brilho daquela outra pessoa deixa cada vez mais a pessoa que está sentindo a inveja na escuridão. Olha que tristeza. Então, se você sente isso, a primeira coisa é você ter a consciência, ter a humildade. Sim, eu sinto inveja de fulano. Então, você tem que primeiro ter a consciência, humildemente admitir, né, esse sentimento de inveja que você tem no seu coração, para que você possa limpar esse sentimento, para que você possa ressignificar. O que é ressignificar? É trocar o significado. Em vez daquilo te entristecer, na verdade, você deve trocar pela inspiração e pela admiração. E como é que você faz isso? Olhando para você, voltando a olhar para a sua própria vida. Se perguntando o que você pode fazer, com que armas você pode lutar, que caminho você pode adotar, como que você pode se fortalecer para alcançar aquilo que você tanto quer. Então o invejoso, ele olha muito para a vida do outro, mas ele esquece da dele. E esse sentimento de esquecer da própria vida vai fazendo com que essa tristeza se aprofunde ainda mais e vá marcando a alma daquela pessoa. Então, como o invejoso ele para de olhar para si, ele vive em função de acompanhar o crescimento do outro e não olha para a sua própria condição e não cuida para crescer também. Então, isso é muito perigoso, é um sentimento que afunda uma pessoa, ela para de crescer, ela estanca na vida, porque ela cada vez menos se sente em condições de lutar por aquilo, de fazer a sua parte por aquilo. Então esse é o lado da pessoa que sente inveja. Então você deve fazer o quê? Deve procurar ajuda, deve trabalhar isso. Primeiro deve colocar esse sentimento para fora, falar sinceramente com um ouvido trabalhado, buscar uma ajuda profissional, uma mentoria e começar essa cura na alma. Primeiro porque o invejoso ele tem um sentimento de não merecimento. Ele acha que o outro merece e ele não. Ele é o pobre, infeliz, coitado, e o outro tá lá, feliz da vida, enquanto eu tô aqui fazendo isso, ou fazendo tal coisa, né? Então, a inveja, ela é sempre um sentimento negativo. Não existe aquela frase, é uma inveja branca, a inveja do bem. Não, não existe. Inveja é um sentimento tóxico, é um sentimento que adoece a alma. Uma pessoa pode adoecer porque ela se deprime tanto, ela se coloca numa condição, vai admitindo cada vez mais uma condição de tanta inferioridade que ela se esquece de ir atrás dos próprios objetivos, né? Então isso é o que acontece. Então o passo para você trabalhar isso e alcançar a cura desse sentimento é parar, mudar o foco. Deixa de focar na vida daquela outra pessoa, foca em você. Primeiro admitir, eu tô sentindo isso, eu admito, porque o primeiro passo realmente é tomar a consciência. E aí isso ser trabalhado de forma cuidadosa para resgatar o valor daquela pessoa, o valor como ser humano, as conquistas que ela já teve que ficaram esquecidas, resgatar os sonhos, resgatar os caminhos que ela pode seguir para também crescer, né? Aquela pessoa ter perdão em relação a ela mesma por ela estar sabotando a própria vida, por ela ter colocado em suspenso a sua própria vida, por estar nutrindo demais aquele sentimento de inveja. E também trabalhar a questão do autocontrole, né? Que aí a gente já entra no outro ponto de quando você sabe, né? O outro lado que é mais fácil de admitir, que é as pessoas têm inveja de mim.
E muitas vezes, para alguém que sabe que alguém tem inveja dela, ela pode também causar sérios problemas naquela pessoa. Porque, de repente, ela deixa de querer avançar com medo do que os outros vão pensar e vão ficar com inveja de mim, então eu não vou fazer isso. Muitas vezes a pessoa deixa de ter novos relacionamentos porque acha que as pessoas vão se aproximar dela por interesse em algo que ela tem, em quem ela é, né, para se promoverem, né? Então, às vezes a pessoa também se fecha no casulo, o alvo da inveja, né? Agora estamos no outro lado. Como é que você lida com isso, desse outro ponto de vista? Primeira coisa, e simples e rápida e direta ao ponto. Você não tem controle sobre o que as pessoas pensam a seu respeito e nunca terá. Quando você entende isso, isso é tão libertador de um jeito que você fica livre. Você não fica condicionando o seu próximo passo, o próximo passo do seu crescimento. Primeiro, você não fica se sentindo culpado por estar evoluindo e fulano lá que você conhece no trabalho, por exemplo, não está evoluindo também. Você foi promovido no trabalho e fulano lá, o teu colega, não foi. E aí, às vezes, as pessoas se sentem culpadas. Poxa, eu tô melhorando. Nossa, quem sou eu para estar melhorando? Não. Acaba com esse sentimento de culpa. Continue progredindo. Entenda isso. Você não controla o que as pessoas pensam ao seu respeito. A inveja, quando você sente que a pessoa tem inveja de você, na verdade, você pode oferecer até ajuda. Você pode perguntar para aquela pessoa no que você pode ajudar ela a crescer também. Olha que maravilhoso, né? E perdoar aquela pessoa, porque na verdade a pessoa que sente a inveja, ela tá precisando de ajuda. Por isso que eu comecei esse vídeo falando na ajuda que a pessoa que sente inveja precisa, porque é sempre mais difícil admitir isso, admitir o sentimento de inveja dentro de você. Né? Ser alvo da inveja é mais fácil de falar, é muito mais comum a gente ver. Então, se você, tanto de um lado ou de outro, se você não aprende a lidar com os elementos, com as posturas que eu falei, né, isso vai consumindo, isso vai atrapalhando a sua saúde emocional, o seu crescimento como ser humano, o seu desenvolvimento como pessoa, o seu desenvolvimento profissional, porque pode gerar culpa e de um lado, né, da pessoa que está sendo alvo da inveja, e pode gerar um sentimento terrível de inferioridade com a pessoa que sente a inveja. Então, tanto de um lado como o outro, há como trabalhar da forma como eu falei para você. Então, escuta bem o que eu vou te dizer. Se você sente inveja de alguém, trabalhe isso dentro de você. Ressignifique. Olhe para dentro de você, procure se conhecer. Procure resgatar o valor que você tem como pessoa. Porque você é muito maior do que isso. Não deixa a tua vida ser resumida a isso, ser totalmente focada, direcionada pela vida do outro. Isso é atraso de vida. A sua vida está esperando por você para viver. Então tome uma atitude. E você que sabe que tem pessoas que sentem inveja de você, continua crescendo, continua fazendo tua parte, fazendo muito bem, ofereça ajuda, liberte-se da culpa. Né? Pelo contrário, em vez da culpa, olha o teu mérito, olha os teus progressos e entenda que você não tem controle nenhum sobre o que os outros vão pensar. Por mais que você muitas vezes possa ajudar, contribuir, as pessoas sempre vão pensar o que querem. Então, continue focado no teu crescimento, oferecendo ajuda quando necessário, mas não se sinta culpado de maneira nenhuma pelo fato de você estar evoluindo. Bom, eu espero muito que essas dicas sobre como lidar com a inveja tenham ajudado você com esse sentimento tão tóxico e que você possa se libertar disso, tanto de um lado como de outro, como eu expliquei aqui. Vá, cresça, descubra o poder que há dentro de você e evolua. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com muitas pessoas e ajudá-las também. Quem sabe você pode ser canal de bênção, de ajuda para quem puder ver esse vídeo. E não se esqueça de deixar aqui embaixo o seu comentário sobre como esse vídeo te ajudou, que eu vou adorar ler, tá bom? Beijo, um forte abraço, até o próximo vídeo aqui do canal Descubra Seu Poder. Tchau!